Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais uma edição do RH para você Cast. A gente vai falar sobre o futuro dos benefícios corporativos e eu sou o Daniel Consani, o host do RH para você Cast, e estou muito feliz de estar aqui para falar de um assunto que, além de up to date, né? Além de estar na boca da galera, tá todo mundo falando sobre benefícios e quão estratégico eles são para que a gente possa trabalhar engajamento do capital humano, para que a gente possa, de fato, atender às necessidades, os anseios dos talentos. É um assunto muito importante para a gente, muito caro para a gente, e você tem percebido isso, porque sempre tem assunto relacionado a benefícios corporativos, benefício saúde, benefício alimentação, os benefícios flexíveis no RH para você. Portanto, eu já quero deixar aqui o convite para você acessar o rhpravocê.com.br para conferir todos os conteúdos por lá, produzidos pela nossa redação, pelo Colab, né, pela comunidade de RH, pelos nossos colunistas. Você vai encontrar muita coisa legal lá. E na esteira dos convites, convido você também para seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem canal no YouTube e no LinkedIn. Se a gente somar o grupo de discussão do RH para você, mais a company page, a gente está chegando aí em quase 190 mil profissionais de recursos humanos, trocando ideias e insights todos os dias por lá. Portanto, fica o convite, de fato, para você fazer parte dessa verdadeira comunidade que a gente está construindo, um passinho de cada vez. Beleza? Combinado? Então, vamos lá para o nosso bate-papo. Falei que a gente vai falar sobre o futuro dos benefícios corporativos e, obviamente, a gente tem um convidado super especial, super qualificado para guiar a gente um pouquinho nessa jornada de entender, de fato, o que vem por aí, o que a gente pode chamar de futuro dos benefícios corporativos. Estou falando do Rodrigo Caiado, ele é diretor executivo comercial da UP Brasil, e eu agradeço imensamente pela sua participação no podcast de hoje, viu, Rodrigo? Daniel, eu que agradeço, né? Olá a todos aí que estão assistindo. Espero que seja um bate-papo bem produtivo e que a gente consiga explorar bastante essa questão que realmente é muito importante, né? O benefício tem mudado bastante, os anseios, as expectativas. Eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. E quem participa hoje com a gente também é o Bruno Piai, editor do RH para você. Tudo bem aí, Bruninho? Oi, gente, tudo bem? Rodrigo, seja muito bem-vindo. Que bacana contar contigo aqui no nosso podcast. Como o Daniel falou, acho que esse é um dos temas aí mais em alta, mais em evidência no momento. Então, nada melhor do que trazer quem realmente entende do assunto para conduzir a gente sobre essa temática. Então, vamos lá, um bom podcast para todos nós. Vamos nessa. Bom, tem muita coisa para a gente falar sobre benefícios corporativos, ainda mais sobre o futuro deles, que parece ser um segmento que está em constante transformação, principalmente ao longo dos últimos anos, e a tecnologia, a transformação digital tem colaborado muito para isso. Mas eu queria, antes da gente efetivamente entrar nas nossas perguntas preparadas aqui para o Rodrigo, convidar você, viu, Rodrigo, para meio que traçar um panorama do momento atual do segmento. Eu imagino que a gente esteja meio que no meio de um turbilhão, porque tem muita coisa acontecendo de novidade, de tendências. A tecnologia, como eu falei, tem transformado muito a forma como as empresas trabalham benefícios corporativos e tudo mais. Então, quero convidar você, na verdade, para traçar um panorama para a gente do atual estado desse segmento e um pouquinho também já, né, já dando um spoiler, de para onde a gente está indo quando a gente fala de benefícios corporativos. Ok, obrigado, Daniel. Acho que o mercado de benefícios nunca mudou tanto, tá? Então, quando a gente fala de panorama, tá até que um pouco fácil de falar um pouco sobre isso, né? Mas eu separaria esse panorama em duas frentes. Uma primeira frente, que é olhando para os anseios do colaborador, pro tanto que o mercado mudou, tanto que o perfil dos colaboradores mudaram, essa evolução de lá para cá, né? Que se a gente começar a olhar para o cenário, a gente tem hoje uma convivência de equipes multigeracionais dentro das empresas,
Nós temos hoje impactos sociodemográficos dentro das organizações. A pandemia, que há 2 anos entrou aí, em 2020, 2021, entrou como um dilúvio na cabeça das pessoas, né? E a transformação digital. Então, isso mudou um pouco do cenário e as expectativas dos colaboradores com relação aos benefícios. As pessoas passaram por transformações e hoje elas têm expectativas diferentes. Então, isso já pressiona um pouco o mercado, faz com que haja o surgimento de novas empresas e novas soluções para atender as expectativas. Por outro lado, a gente tem um mercado que está mudando em termos de legislação, né? Acho que a gente nunca sofreu tanto em termos de mudança e em termos de incerteza, né? Está batendo na porta das empresas a questão da interoperabilidade, a portabilidade, né? A chegada de benefícios bandeirados, multibenefícios. Então, essa questão de regulamentação também vem fazendo com que o mercado se movimente, né? E trazendo um pouco de incerteza com relação a para onde os benefícios estão indo, né? Então, eu separei nessas duas grandes frentes para trazer um pouco de provocação aqui para esse nosso bate-papo, mas é um mercado que realmente está em plena transformação. Boa, Bruninho, deixa eu chamar você para essa conversa, porque, como eu falei, o assunto não falta, porque são muitas transformações, a tecnologia de fato tem dado uma contribuição enorme, mas fica à vontade para fazer sua primeira pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, você pontuou esse fator da incerteza, né? É claro que é difícil a gente ter uma previsão de onde nós vamos chegar, mas pensando no que a gente tem hoje, nesse momento de evolução atual, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de inovação nos benefícios. O que está mudando de forma mais significativa? O que as empresas estão começando a olhar com um pouquinho mais de atenção? Eu queria que você traçasse um panorama nesse sentido do que há principalmente aí de diferente em relação ao que a gente se acostumou nos últimos anos no mercado. Ô Bruno, acho que para a gente entender um pouco dessa inovação, eu queria tentar trabalhar um pouco as questões dos 4 principais pilares, que são as macro tendências, né? Que são o que nos trouxe até aqui, né? Então, hoje, quando a gente fala de equipe multigeracional, as empresas estão convivendo com até 6 gerações dentro da sua base de colaboradores. Então, você imagina que ali você tem gerações com anseios diferentes, expectativas diferentes, comportamentos diferentes, né? E que viveram histórias diferentes dentro do mesmo ambiente de trabalho. Uma outra pilar importante, né, que provoca essa tendência é a questão sociodemográfica. Antes a gente tinha uma predominância muito grande de homens no mercado de trabalho, né? Talvez extrapolando um pouco mais, você tinha uma predominância de homens brancos, né? Hoje você tem uma diversidade muito grande, né? E isso tem sido cada vez mais trabalhado pelas empresas e pelo mercado. Então isso tem crescido. Então essa diversidade também provoca uma pressão em termos de inovação no que tange a benefícios corporativos. A pandemia, que a gente saiu dela tem pouco tempo, mas ela provocou nas pessoas uma reflexão relacionada ao que se espera em termos de convívio familiar, em convívio entre as pessoas, o que se espera e quanto é importante a saúde, não só dela, mas de todos os familiares. Então, isso também trouxe uma expectativa com relação a novos benefícios. E transformação digital nem se fala, né? Então, tecnologia está brotando em tudo que se faz hoje, tecnologia está no auge. E aí, quando a gente olha para esse cenário, qual que é a tendência dos benefícios? Né? Que comece a atender os anseios dessa nova geração ou dessas pessoas que se transformaram ao longo desses anos, né? Então, não se espera mais, quando se fala de plano de saúde, um plano de saúde individual, e sim um plano de saúde que atenda às expectativas da minha família.
Quando se fala em pausa ou folga para visitar ao médico, uma visita ao médico, não se fala mais em folga ou abono daquele dia de trabalho só para mim, mas sim para eu poder acompanhar um parente próximo, para eu poder acompanhar minha mãe, para eu poder acompanhar meu filho. Então, estende-se esse abono de falta em função de um acompanhamento para toda a família. Então, passou-se por reflexões e os benefícios têm seguido a linha para atender essas expectativas. Então, por exemplo, mobilidade antes, a gente tinha um histórico que era o Vale Transporte. Hoje, mobilidade passou a ser carona solidária, poder usar um Uber, poder usar uma bicicleta elétrica, né? Então, os benefícios eles têm mudado a sua característica para atender um novo formato populacional dentro das empresas. Então, acho que um pouco da tendência, acho que é isso, a gente pode explorar cada uma dessas frentes, mas a gente percebe chegada de multibenefícios, benefícios focados na saúde mental, na saúde física, na segurança psicológica, na mobilidade, e que se estende a todas as famílias, inclusive hoje a gente tem muito forte também as questões dos cuidados com os animais de estimação, né, que são os benefícios PET, que a gente já tem visto surgindo aí no mercado. Rodrigo, a gente tem percebido, e acho que a sua fala traz muito disso também, da questão de que tudo isso não passa só por tecnologia, né? Todas essas alterações, elas têm a ver com hábitos, com novos valores sociais, com novos momentos, o pós-pandemia, as Sem diferentes dúvida. gerações, quer dizer, diferentes momentos de vida e tudo mais. Mas a gente, obviamente, percebe que a tecnologia é instrumental para atender a todas essas demandas heterogêneas, né, diferentes, tão variadas e tudo mais. E a gente tem percebido também, e aí agora mais recentemente, nos últimos anos e tudo mais, uma forte tendência quando a gente fala em tecnologia do advento da inteligência artificial, da automação de processos e tudo mais, o que eu imagino torne a administração dos benefícios por parte do RH mais facilitada também. Como é que você tem visto essa onda mais recente, digamos assim, de novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial, que habita 9 em cada 10 conversas corporativas sobre tecnologia e tudo mais, e de que maneira elas estão, de fato, já transformando e ainda vão transformar ainda mais o segmento de benefícios corporativos? A tecnologia, sem dúvida nenhuma, ajuda muito, tá, Daniel? Quando a gente... Antes o RH ele fazia praticamente tudo manual, né? Hoje as plataformas já são todas integradas e a tendência que a gente vê é que ele consiga cada vez mais, em uma única ferramenta, fazer a gestão dos benefícios corporativos. A inteligência artificial ela vem surgindo para trabalhar informações de maneira preditiva. Por exemplo, você conseguir antecipar um pedido de demissão involuntário, ou você conseguir antecipar um problema de afastamento por saúde mental. Então, a inteligência artificial ela vem agregar valor aos benefícios para que o RH consiga trabalhar de forma preditiva, né, e se antecipe aos problemas do dia a dia ou aos acontecimentos ou aos fatos que podem acontecer junto com aquela equipe de colaboradores que vem agregar em custo de turnover, absenteísmo e tudo mais. Então, a inteligência artificial, eu vejo, quando a gente fala de benefício corporativo, eu vejo mais ela trabalhando de forma preditiva e ajudando o RH na tomada de decisão e na antecipação de problemas do que na construção em si de novos produtos para empresas como a que eu trabalho, por exemplo, que é a UP, né? Então, ela vai ajudar muito o RH, mas ela vem mais nessa linha preditiva. A gente já vê hoje a tecnologia facilitando, por exemplo, a gestão de pessoas à distância, né? O WhatsApp trabalhando como uma ferramenta de ponto eletrônico ou de jornada de trabalho, controle de jornada de trabalho. Então, dentro do próprio telefone, do smartphone, ele consegue fazer toda a gestão do colaborador à distância. Então, a tecnologia está inserida assim, no processo de benefício. Mas, quando a gente olha para a inteligência artificial, eu focaria mais nessa questão
e tenho mais segurança em afirmar que ela vai trabalhar mais de forma preditiva e ajudando o RH nas tomadas de decisão. Ô Rodrigo, pegando um ganchinho, acho que principalmente nesse ponto das tomadas de decisão, como que a gente faz para ter um cuidado, falando em benefícios, para que a quantidade não se sobressaia à qualidade? É muito empolgante, né, quando a gente vê uma vaga de trabalho e tem aquela lista enorme de benefícios, aquele monte de novidade, coisas que outras empresas não têm, mas a gente nunca sabe se a qualidade desses benefícios acompanha essa quantidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que o RH faz para ser assertivo nesse ponto, para que, às vezes, ao invés de você ter um benefício novo, você busca uma inovação no seu VR, no seu VA, você reforça a flexibilidade. Então, eu queria entrar um pouquinho nesse ponto de como ter esse olhar estratégico para retrabalhar benefícios tradicionais, benefícios que já existem, e não só para você promover um acúmulo de benefícios que muitas vezes podem não ser os melhores e estão ali só para cumprir tabela. Queria entrar um pouquinho nesse mérito, pegando a experiência que você tem, a expertise da UP Brasil, para falar um pouco sobre esse tema. É sempre um desafio, né, para as organizações, né, Bruno? Saber a quantidade certa e conseguir gerar o equilíbrio entre o benefício concedido e o orçamento. A gente sabe que orçamento é um limitador também. Então, você saber o benefício adequado, a quantidade de benefícios e o orçamento. Eu acho que esses são os três, talvez, fatores críticos para tomar a decisão, né? E o que nós orientamos enquanto organização, né? Que o RH conheça de maneira detalhada e conheça profundamente a sua base de colaboradores. Como a gente tem uma diversidade muito grande de empresas e de características de pessoas dentro dessas organizações, a gente precisa conhecer muito bem a característica daquele colaborador e o que ele valoriza mais. Porque senão você vai conceder, às vezes, um abono ou estender um auxílio paternidade, por exemplo, numa empresa onde a predominância são pessoas com mais de 40. E aí não vai ser um bom benefício ou não vai ter a mesma atratividade. Você vai conceder, às vezes, um benefício, um benefício saúde dentro de uma empresa que, às vezes, já tem um plano de saúde, né? Então, a gente precisa tomar realmente esse cuidado e a primeira coisa que a gente orienta é que as empresas consigam fazer uma boa pesquisa em profundidade das características geracionais e demográficas das pessoas que compõem o quadro de colaboradores daquela empresa. A partir do momento que você conhece no detalhe os seus colaboradores, fica mais fácil essa tomada de decisão. E aí você começa a implementar os benefícios de acordo com as características e necessidades daquele quadro de colaboradores ou do grupo de pessoas que trabalham na sua organização. Então a gente não aconselha que a tomada de decisão venha assim, vamos comprar um multibenefício porque tem tudo. Mas é isso que o meu colaborador quer? Eu preciso de um auxílio viagem, sendo que a minha base de colaborador não viaja? Né? Então, sim, essa reflexão tem que ser feita por parte da área de recursos humanos e o primeiro passo a ser feito é realmente uma pesquisa em profundidade de quem é o colaborador que trabalha na minha organização ou que faz parte do meu time. Acho que esse é o primeiro passo para se tomar uma decisão estratégica. E sempre focar nesses três pilares, né? Quantidade, benefício ideal e equilíbrio entre benefício e orçamento, porque sempre vai ser uma disputa sempre vai ser um jogo de xadrez nesses três pontos. Rodrigo, nesse sentido do conhecer o capital humano, me parece que é de fato uma tarefa do RH, ao contratar um benefício ou buscar um programa voltado para engajamento dos funcionários, voltado para benefícios, compondo o pacote de remuneração, de fato conhecer a fundo o capital humano, fazer pesquisa e tudo mais, mas
também, até fazendo um exercício um pouquinho de futurologia, ou buscando entender as transformações que estão por vir, eu imagino que as operadoras, que as empresas do setor também estejam se preparando de alguma forma para as mudanças demográficas, para um capital humano que vai ficar mais tempo nas organizações, quer dizer, as pessoas tendem a trabalhar muito depois dos 60, talvez dos 70, talvez dos 80. As novas gerações de fato vão ter novas necessidades, ou necessidades que a gente até não consegue antever agora e tudo mais. Eu queria que você assim, ajudasse a gente a tentar projetar um pouco de como o segmento vai se preparar para os próximos 5, 10 anos no que tange a transformação da sociedade como um todo e do capital humano nas empresas. Uhum. São desafios, acho que para todo mundo, né? Não só para o RH, mas para nós também, tentar criar o benefício ideal para daqui a 10 anos. A gente percebe que, eu comentei no início aqui, que a lei do PAT chegou em 1937. E aí nós viemos evoluindo, começou a ter surgimento do PAT, depois você começou a ter plano de saúde, que foi uma movimentação muito importante, depois você começou a ter auxílio maternidade e algumas auxílio creche, que veio com a inserção das mulheres no mercado de trabalho, só que isso aconteceu de maneira muito lenta, né? Então você imagina que em 60 anos você teve 65, né, uma movimentação lenta e gradativa das coisas chegando no mercado. E, de repente, você vê uma enxurrada de novidades de uma única vez. E pressionada pela inteligência artificial e a computação quântica que está chegando daqui a 2 anos. Né, que tende a trazer muito mais velocidade no processamento das coisas. Nesse sentido, o que a gente tem olhado, né? Quando a gente fala de colaboradores que vão ficar mais tempo no mercado de trabalho, eu acho que a predominância dos benefícios focados nessa população, eles já estão aí, né? Assim, a gente já tem muita coisa hoje sendo lançada, principalmente focada em plano de saúde, mobilidade e tudo mais. Agora, como a gente vai começar a olhar para o futuro, a gente começa a olhar benefícios associados à questão socioambiental. Né? Então, as pessoas não vão querer daqui... a gente imagina, né, que as pessoas não vão usar, por exemplo, o carro todos os dias para o mercado de trabalho. Né? Não vão privilegiar transportes coletivos ou transportes carona solidária ou bicicleta elétrica ou algo nesse sentido. Então, os benefícios tendem a ir para esse caminho. Né? Quando a gente olha para consumo, que também está associado ao benefício, a gente imagina que as pessoas vão querer um consumo mais responsável, né? Imaginar um mundo um pouco melhor para a convivência, então uma jornada de trabalho talvez um pouco menor, com uma possível entrega um pouco maior. Então a gente já ouve falar muito em jornada de semanas de 4 dias, que também pode se tornar um benefício no futuro. Ainda tem muita discussão sobre isso, sobre produtividade, se é bom, se é ruim, mas acho que as empresas também estão começando a olhar para isso. Né? Olhando para as empresas de VA e VR ou de benefícios corporativos, acho que o multibenefício é uma tendência. Não adianta a gente imaginar que o closed loop ou o cartão 3 esquina ou o benefício só VA vai durar o resto da vida. Eu acho que é um fato. Então, daqui 5 anos, o multibenefício deve ser uma tendência. Né? As carteiras digitais devem ser uma tendência. O benefício todo num lugar só, numa única plataforma que ajude o colaborador nas tomadas de decisão, vai ser uma tendência. Né? Ou o RH consolidando isso tudo numa única plataforma, onde facilite a gestão dele e facilite também a troca, talvez até de fornecedor, deve ser uma tendência e a gente tem se preparado para isso. Então, eu acredito muito nessa linha, né? Onde, em termos de tecnologia, a gente vai facilitar a vida do usuário, vai colocar tudo na palma da mão e numa única interface, onde ele consegue fazer tudo. Né? Então, ele vai estar hoje aqui, ele precisa de um recurso financeiro, vai estar na palma da mão dele. Eu preciso ter mobilidade, vai estar na palma da minha mão. Eu preciso de saúde, vai estar na palma da minha mão. Então, a gente acredita muito nessa tendência, e tudo isso associado a um consumo responsável, na construção de
um país melhor, de um mundo melhor, né, e na sustentabilidade. Então, isso sem perder esse olhar, né? A gente não pode achar que a gente está fazendo tudo olhando sustentabilidade, porque isso é uma mentira, não seria um greenwashing. Então, a gente está olhando, a gente não perde esse olhar, mas sempre focado na qualidade do dia a dia do trabalhador. Né? Então, acho que a tendência é um pouco para esse lado. A gente tem trabalhado muito essas questões de colocar tudo num lugar só e fácil na mão do colaborador. Ô, Bruninho, tem Rodrigo, mais alguma pergunta por aí? Desculpa, opa, com Daniel e Bruno, certeza. Caminho. juntos. Ah. Caminhando para o final do nosso podcast, eu acho que você trouxe muita coisa importante sobre esse panorama dos benefícios, sobre o olhar estratégico, sobre a atuação do RH. Eu queria que você pincelasse, em meio a isso tudo que foi debatido, qual que é a dica de ouro para o RH em relação a o que não pode mais faltar hoje para que um benefício seja um diferencial competitivo de uma empresa. Então, por exemplo, a gente tem um cardápio grande, a gente tem inúmeras discussões, a gente tem inovação aqui, inovação ali, hoje está de um jeito, amanhã pode estar de outro, mas determinada coisa não pode faltar e tem que guiar o caminho do RH nessa jornada. Qual seria essa dica que você deixaria para o setor? Eu vou deixar a dica de ouro. Eu acho que assim, o RH precisa hoje fazer esse mapeamento, né, do colaborador e pensar em dois tipos de benefício, que são os benefícios que ele consegue implementar com baixo custo e que vão ajudar diretamente na satisfação do colaborador, no engajamento, na redução do turnover, do absenteísmo, que são os benefícios como, por exemplo, day off no dia do aniversário, um auxílio maternidade ou paternidade estendido, né? Um dia a mais de férias a partir de um determinado tempo de casa, estender uma semana de trabalho em home office, uma semana a mais durante o período de férias, ou seja, ele tirou 20 dias de férias, a próxima semana ele pode trabalhar em home office. Então, uma das dicas de ouro é implementem ações de baixo custo e que vocês consigam, num curtíssimo prazo, trazer mais produtividade para dentro da organização, com maior engajamento e maior satisfação do colaborador. Olhando para os benefícios que são investimentos no colaborador, né, que demanda investimento financeiro, tem 4 pilares hoje que que o RH não pode deixar de olhar. Primeiro, o vale alimentação e refeição. Isso a gente está falando, impacta diretamente a qualidade de vida do colaborador, da família, saúde física, qualidade alimentar. Então, assim, isso o RH não pode deixar de olhar e é uma coisa que tem que fazer todos os esforços para que caiba no orçamento, né? E atrelado a isso, 3 pontos principais. Saúde física, então, plano de saúde ou assistência odontológica, telemedicina, coisas nessa linha, mas privilegiar a saúde física. Saúde mental, tendo em vista que a gente já sabe que é uma tendência e é um problema e foi agravado pela pandemia, ou seja, a gente já sabe que 72% das pessoas hoje já têm problema de estresse e que 20% da produtividade já é impactado pelo estresse ou por um impacto de mudança de temperamento e humor dentro do ambiente de trabalho. Então, cuidar da saúde mental é importante. E, por fim, a mobilidade, né, que vai garantir que esse colaborador consiga chegar no ambiente de trabalho sem ter sem despender de um esforço financeiro adicional. Então, eu trabalharia essas 2 dicas de ouro. Primeiro, os benefícios corporativos com baixo investimento financeiro e que trazem alto valor agregado. E segundo, trabalhar esses 4 frentes de benefícios com investimento, que são VAVR, saúde física, saúde mental e mobilidade. Eu priorizaria essas 2 frentes, tá,
o Bruno. Que dicas excelentes. Rodrigo, quero agradecer imensamente pela sua participação no RH para você Cast e desejar muito sucesso para você e para a UP Brasil. Obrigado, Daniel. Obrigado, Bruno, aí pelo bate-papo. Bruninho, obrigado por ter participado hoje também. Valeu, Dan. Rodrigo, super prazer. Episódio muito bom. Tenho certeza que quem está aqui com a gente curtiu muito. Bem interessante a gente poder mergulhar ainda mais nas discussões aí em torno dos benefícios hoje em dia. Muito bom. Maravilha. Obrigado de novo aí pela participação. Bruno, eu que agradeço, viu? Obrigado pelas interações. Obrigado a vocês aí da RH com você. Tá? Muito obrigado pelo convite. Eu acho que é sempre muito importante a gente fazer essa troca e poder agregar valor às empresas e poder contribuir um pouquinho. Fico à disposição. Qualquer coisa pode me acionar aí via LinkedIn ou se vocês precisarem de mim também, sabem onde me encontrar. Tá bom? Valeu, Rodrigo. Obrigado. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos, Bruno Piai e eu, com o Rodrigo Caiado. Ele é diretor executivo comercial da UP Brasil. A gente falou sobre o futuro dos benefícios corporativos. E antes da gente ir embora, eu quero só deixar mais um convite para você assinar o feed do nosso podcast aí no aplicativo de podcast de sua preferência. Você provavelmente está ouvindo a gente no Spotify, mas pode estar ouvindo também no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud. Então fica a dica para você assinar o feed ou se inscrever no RH para você Cast. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do aplicativo. Beleza? Então a gente tem encontro combinado já para o próximo podcast, daqui 15 dias, não a próxima segunda-feira, na outra, a gente tá junto para continuar esse nosso encontro e para a gente continuar construindo essa nossa comunidade no RH para você. Tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.